De agora, detalhes da área política da cidade de Uberlândia e aqui nós estamos acompanhando. Como dizia o sábio, quem viver verá. Porém, no último dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Abadia, o candidato Paulo Sérgio, da coligação Uberlândia para Frente, formada pelos partidos progressistas, União Brasil, Podemos, aqui, Democracia Cristã e Partido Liberal, ele esteve aqui no Chumbo Grosso e quando ele esteve ali, nós conversamos sobre vários assuntos. Inclusive, vocês têm aí imagens de arquivo daquele dia 15, quando ele falava sobre a oficialização da candidatura dele para a Prefeitura de Uberlândia, que foi manifestada e apresentada durante convenção político-partidária aqui na cidade de Uberlândia. Enfim, a partir desse momento, da exibição desta matéria com o candidato Paulo Sérgio, o candidato Leonídio Bolsas, agora vocês voltam comigo aqui, o candidato Leonídio Bolsas, da coligação Uberlândia Pode Mais, que é composta pelos partidos PSDB, Cidadania, ele entrou com uma ação pedindo o quê? A retirada de circulação da participação do candidato Paulo Sérgio de todos os canais da Rádio Vitoriosa, da TV Vitoriosa e do nosso site V9. O que foi, aliás, acatado imediatamente, de uma maneira assim, olha, incontinente, nós acatamos para a Justiça Eleitoral, entendendo que naquele momento era um pedido do pleito em questão liminar, nós atendemos aqui, respeitando um preceito da Justiça Eleitoral no pedido da coligação apresentada pelo Leonídio Bolsas, que aliás, o deputado e candidato Leonídio Bolsas, ele tentou recentemente tirar uma pesquisa do ar da TV Integração. E o que ele conseguiu? O grupo ligado a ele conseguiu tirar uma pesquisa que deveria ser apresentada com brilhantismo pela TV Integração. E aqui, da mesma forma, tentou dessa forma fazer o quê? Cercear o direito de imprensa, alegando que nós demos um tratamento privilegiado ao candidato Paulo Sérgio. Me dá a documentação aqui, por gentileza. Vocês estão vendo aqui a documentação, a inicial, a intimação, e é claro que em cima aqui os representantes, representados, enfim. Intimação. Venho intimar Rede Vitoriosa de Comunicações Limitadas, na pessoa do seu representante legal, para que dê cumprimento à decisão liminar proferida pelo juízo da 279ª Zona Eleitoral, cuja cópia segue em anexos e em seus exatos termos, assinou no próprio dia 15. Olha o detalhe aqui, ó. Dia 15, o dia da própria entrevista do candidato Paulo Sérgio. O analista judiciário Antônio Carlos Barroso Júnior recebeu e de pronto tomou todas as medidas. Segue o documento aqui da parte inicial, a decisão da seguinte forma: cuida-se de representação protocolizada nessa data com pedido de tutela de urgência, com efeito, citando entrevista jornalística e tratamento privilegiado em detrimento dos demais candidatos, na medida em que teria sido entrevistado somente um deles. Sendo assim, diante dos fatos narrados e com fundamento no mencionado artigo 45 da denominada lei eleitoral, olha só, hein? Concedo a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão e ou impedimento de divulgação da entrevista por qualquer meio, rádio, TV ou qualquer outro ato de propaganda. No caso, englobou aqui o nosso site V9, como requer, e a TV Vitoriosa incontinente, acatando uma decisão judicial, retirou todo o material naquele dia, acatando uma decisão a seguir, concedendo a tutela de urgência. Foi respeitada minuciosamente. Notifica os representados para o cumprimento da presente decisão, bem assim para que apresentem defesa no prazo de 48 horas após o Ministério Público Eleitoral para comparecerem, para dar um parecer, e assina aqui de uma maneira eletrônica Dr. Luiz Eusébio Camucci, juiz eleitoral, que eu quero cumprimentar mais uma vez pelo trabalho brilhante, exemplar, também aí na Justiça Eleitoral. Viram aí o prazo, 48 horas,
para a defesa. E entramos com a defesa. Óbvio. Olha só, aí da nossa defesa, pouco tempo depois, a Justiça Eleitoral entendeu, senhor Leonídio Bolsas e a todos os senhores, que não houve beneficiamento do candidato Paulo Sérgio. Aliás, de uma maneira precoce, vocês entraram aqui e que não esperaram até o convite chegar para vocês. Porque veio aqui a candidata Dandara, veio o Paulo Sérgio, num segmento aqui limpo, transparente e, acima de tudo, coerente dentro do preceito legal da Justiça Eleitoral. Põe a decisão aí. Aqui comigo escreveu, não leu? O pau comeu. Aqui é o pote. Outro sim julgo improcedente a representação em relação à Rede Vitoriosa de Comunicações Limitada, julgando extinto o feito com julgamento do mérito, ficando revogada de imediata tutela de urgência anteriormente deferida para que possa, olha só aí, para que possa surgir os meios jurídicos e legais sem efeitos. Aqui, ó. Intime-se, cumpra-se o doutor Luiz Eusébio Camus, juiz eleitoral. Então tá vendo só? É um recado aí que a gente passa aqui, né, para a coligação, o Leonídio Bolsas aí, entendendo dessa forma que tinha que entrar na justiça, não esperou o convite. Ah, olha só aí, nós tratamos aqui todo mundo da maneira igual, da maneira limpa, proba. Aqui não há improbidade, viu, senhor deputado e candidato a prefeito Leonídio, todos da coligação e a todos os candidatos aqui, a todos aqui. Nós trabalhamos de uma maneira honesta, de uma maneira transparente, de uma maneira legal e, acima de tudo, reconhecida pela própria justiça, que não houve beneficiamento, não houve um tratamento privilegiado, jamais. A TV Vitoriosa trata com todos os assuntos, porque os nossos telespectadores, independente da questão eleitoral, têm o direito de ir, têm o direito de ver, têm o direito de participar dessa maneira democrática, por isso que eu elogio sempre a nossa justiça eleitoral. Mas vamos conversar aqui comigo, vamos. Um fato novo relacionado a essa disputa eleitoral de 2024 é que a coligação que representa, então, o candidato Paulo Sérgio propôs na Justiça a impugnação de registro de candidatura em face do candidato Leonídio Bolsas. Olha só, hein? Aí agora é o outro viés. A candidatura de Paulo Sérgio entrou contra o Leonídio Bolsas, alegando que existe causa de inegibilidade que impede o registro dele, pedindo a impugnação do registro. A gente mostra a documentação também, justamente para vocês entenderem que comigo é todo na documentação. O documento encaminhado, né, aqui da coligação Uberlândia para frente, e pedindo a impugnação de registro de candidatura em face do candidato Leonídio Henrique Correia Bolsas. Aí tá lá, o candidato a prefeito na chapa da coligação Uberlândia Pode Mais, em razão da incidência de causa de inegibilidade prevista aqui no artigo, inciso, enfim, que faz pelos fundamentos de fato de direito que segue. Aí vem aqui do pedido, mas eu quero que vocês prestem atenção do seguinte: o candidato registrou a candidatura a prefeito na chapa da coligação. No entanto, existe essa causa da inegibilidade que impede o deferimento, olha só o nome, que impede o deferimento do seu registro. E o breve relato que vem a seguir, eu mostro para vocês aqui a peça muito bem feita, apresentada na Justiça Eleitoral. Enfim, o candidato responde por atos de improbidade administrativa que importaram em danos ao erário e enriquecimento ilícito. A ação civil pública foi sentenciada. Houve recurso de apelação e recurso especial e extraordinário. A peça, como eu te falei, ela é um pouco extensa e a gente mostra aqui para vocês todos os detalhes, inclusive indicando que atos de improbidade teriam sido praticados por Leonídio Henrique Correia Bolsas há algum tempo. Aliás, é a terceira candidatura que ele disputa, inclusive para deputado, e que ele estaria disputando numa questão liminar, aguardando um posicionamento da Justiça, no que se arrasta aqui no estado de Minas Gerais. Então, olha só, me dá outra foto aqui, outro documento. Olha só, dos requerimentos finais. Mas antes é importante, a gente está falando aqui para vocês que, em regra, o processo como um todo,
ainda não transitou em julgado por conta da aplicabilidade ou não ao caso aqui, sendo por isso que só por isso está escrito lá que o candidato impugnado ainda se mantém no cargo que ocupa. O que eu acabei de falar agora? Nas últimas campanhas que o Leonídio tem disputado, aguarda-se aqui, ó, o trânsito em julgado. Por isso, pela aplicabilidade que o candidato impugnado ainda não se, mantém no cargo que ocupa. Assim incide sobre o candidato impugnado a causa de inegibilidade prevista no artigo 1, do jeito que eu falei, e ante o exposto, requer seja conhecida a presente impugnação ao registro de candidatura do candidato Leonídio Henrique Corrêa Bolsas para pós-defesa e manifestação. Esse é o processo democrático de direito, após defesa e manifestação do Ministério Público, seja julgada procedente, indeferindo o registro, reconhecendo a incidência de causa de inegibilidade prevista nesse artigo 1º. Assina aqui nesse dia 21 de agosto, ontem, Dr. Gustavo Chalfun, advogado, enfim, Belo Horizonte, 21 de agosto, assinatura aqui, nós estamos mostrando para vocês desse documento, pedindo aqui a impugnação ao registro de candidatura do candidato Leonídio Henrique Corrêa Bolsas, que há um tempo o que se arrasta, o que permite ele a estar aqui concorrendo, é aqui, ó, o trânsito em julgado, que ainda não houve o trânsito em julgado por conta da aplicabilidade ou não, e enfim, por isso que o candidato impugnado, no caso aqui do pedido, ainda se mantém no cargo que ocupa. Aí, ó, pedido de impugnação. E do processo democrático, o aberto espaço aqui, rechaçado para o candidato Leonídio Bolsas. Vou para o intervalo e volto já já.